Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Deuses Fake, Ídolos Antigos e Desafios Atuais. Lição 9: Confrontando a idolatria. Renovação da cidade de Deus pelo retorno à palavra. Texto básico: 1 Reis 18, 16 a 40. Introdução. Segundo dados do IBGE 2023, 9,6 milhões de jovens brasileiros fazem parte da chamada geração nem-nem. Nem estudam, nem trabalham. Esse número revela mais que uma crise econômica, aponta para um problema existencial e espiritual. Vivemos tempos de incerteza, em que muitos não sabem em que ou em quem crer. Sim, não sabem em que ou em quem crer. No tempo do profeta Elias, Israel também estava dividido, hesitante entre Baal e o Senhor. 1 Reis 18, 21. Deus, então, levantou Elias para proclamar sua palavra e revelar quem é o verdadeiro Deus, aquele que provê na seca, ressuscita os mortos e envia a chuva. O confronto no Monte Carmelo foi um clamor pela renovação da fé. Assim como no Sinai, vemos altar, sacrifício e juízo apontando para a restauração da aliança, a palavra de Deus rompe o silêncio e chama o povo de volta. Hoje, diante de nossa própria confusão espiritual, somos convocados à mesma decisão: deixar os ídolos e reafirmar com fé e coragem: só o Senhor é Deus. Tópico 1: Quem é a perturbação em Israel? 1 Reis 18, 16 a 19. Quando Acabe encontra Elias, ele o faz sem buscar a palavra de Deus, mas para acusá-lo. Então, é você o perturbador de Israel? Acabe, como Adão no Éden, desvia a responsabilidade, recusando-se a reconhecer seu próprio pecado. O termo hebraico traduzido como perturbador é forte e usado poucas vezes nas Escrituras, como na história de Acã, cujo pecado trouxe derrota a Israel. Josué capítulo 7. Tal perturbador era aquele que trazia desordem ao povo. Elias, porém, responde com clareza. A verdadeira perturbação está em Acabe e na dinastia de seu pai Omri. A origem do problema não é recente, mas enraizada em um abandono antigo da aliança com Deus. Não sou eu quem perturbou Israel.
Elias rejeita a acusação injusta, como Adão tentou fazer diante de Deus. Você e seu pai Onri têm perturbado. O pecado é antigo, transmitido de geração a geração. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor. O problema central é o desprezo pela palavra de Deus. Vocês seguiram os Baalins. A idolatria trouxe desolação. Enquanto Jezabel sustentava falsos profetas em meio à fome. Quando a palavra de Deus ressoa novamente, ela revela quem é o verdadeiro perturbador. A crise de Israel não vinha de Deus, mas do abandono da sua voz e da adesão à idolatria. A renovação da cidade de Deus começa quando reconhecemos que nossa miséria resulta de nossa própria rebelião. E quanto a nós, a quem atribuímos nossas angústias? Aquilo que Deus nos deu? Aos que Ele enviou? Ao próprio Deus? Por quanto tempo você perpetua pecados herdados? Quais ídolos você ainda sustenta em meio à escassez? Não há renovação sem consciência do pecado. O primeiro ato da restauração é desmascarar as falsas respostas e limpar o terreno da alma. Só assim, pela palavra, a cidade de Deus será renovada. Tópico 2. Quem é Deus em Israel? 1 Reis 18, 20 a 38. Após revelar quem é a verdadeira perturbação de Israel, Elias agora convoca o povo para mostrar quem é o Deus verdadeiro. O palco é o Monte Carmelo, local de adoração de Baal, Deus dos raios. É um cenário ideal para Baal demonstrar o seu poder. Mas é justamente ali, em sua suposta fortaleza, que Elias exporá a fraqueza da idolatria e proclamará a soberania do Senhor. Acabe acata a ordem de Elias e reúne o povo, porque ele não o mata, como Jezabel fez com os outros profetas. E por que o povo compareceu? Porque Elias anunciara que a chuva voltaria. Havia esperança de conciliar o impossível, continuar adorando Baal e, ao mesmo tempo, buscar bênçãos do Senhor. Elias, contudo, demonstrará que não é possível servir a dois senhores. Ele fala ao povo, não aos profetas de Baal, pois seu objetivo é renovar a confiança de Israel no verdadeiro Deus. Elias exige uma definição. Até quando eles ficariam pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, deviam segui-lo. Se Baal, deviam segui-lo. Versículo 21. O silêncio do povo revela um coração dividido, incapaz de se posicionar.
A proposta é simples: 2 novilhos, 2 sacrifícios, e o Deus que responder com fogo será reconhecido como verdadeiro. O povo, enfim, aceita a boa proposta. Enquanto os profetas de Baal clamam em vão, Elias observa o espetáculo vazio da idolatria. Desde a manhã até a tarde, eles gritam, se cortam, mas nada acontece. É o segundo grande silêncio. Baal é incapaz de responder. O povo assiste e Elias escancara a futilidade do culto falso. Então, Elias restaura o altar em ruínas, usando 12 pedras que representam as tribos de Israel. Ele corta o novilho, encharca tudo com água, algo precioso em dias de seca, sinal de sua confiança de que a chuva viria. E ora com simplicidade e fé: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que este povo saiba que tu és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Versículo 36 e 37. Não há gritos, não há desespero, apenas uma súplica serena. E o fogo do Senhor cai, consumindo tudo: o holocausto, a lenha, as pedras e até a água. Não resta dúvidas. A palavra de Deus, quando ressoa na cidade de Deus, revela quem é o verdadeiro Deus e como todos os outros são falsos. Não existe renovação sem exclusividade, sem culto correto e sem oração sincera. A idolatria é fútil, ainda que tenha muitos seguidores. O povo precisava ver que a quantidade não define a verdade. Deus exige glória completa. Por isso Elias age conforme a palavra, para que toda a glória seja do Senhor. Não importa o lugar, seja o Monte Carmelo, nem a situação favorável ou desfavorável, Deus sempre se mostrará verdadeiro. Só o Senhor é Deus. Tópico 3. Quem é salvo em Israel? 1 Reis 18, 39 a 40. Diante do fogo que desceu do céu, o povo rompe o silêncio e abandona sua hesitação. Agora, com o seu rosto em terra, eles proclamam em uníssono: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A palavra de Deus, antes ignorada, agora gera adoração sincera. Elias então age com prontidão e ordena: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. O povo executa a ordem e Elias os mata no ribeiro de Quizon. A cena é dura, mas fiel à justiça divina. Assim como Jezabel tentara destruir o culto verdadeiro matando os profetas do Senhor, Elias agora extirpa os falsos mestres e seu culto perverso. As Escrituras
tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, jamais toleram falsos mestres dentro do povo de Deus. O pecado deles era grave, perturbadores de Israel, merecendo juízo imediato. Alguém poderia perguntar: por que não eliminar também o povo que participou da idolatria? A resposta está no coração do evento. O povo foi salvo porque havia um substituto, o novilho oferecido sobre o altar. Os profetas de Baal também ofereceram seu sacrifício, mas em vão, pois seu culto era falso, seu altar era vazio. O sacrifício oferecido segundo a palavra, porém, foi aceito, cobrindo o pecado do povo. Esse é o Evangelho de Reis. Quando a palavra de Deus volta à cidade de Deus, ela revela quem é salvo. É salvo aquele que é substituído pelo Cordeiro de Deus, não quem tenta se justificar com falsos sacrifícios. O fogo da ira divina foi satisfeito naquele altar, porque apontava para um templo maior e definitivo, onde o Cordeiro, Cristo Jesus, seria oferecido de uma vez por todas. E se não for o sangue do Cordeiro, será o próprio sangue, como aconteceu com os profetas de Baal. Essa é a esperança poderosa do livro dos Reis. Por mais decadente que esteja o povo, por mais profunda a sua idolatria, ele pode ser renovado pela palavra de Deus. Pois é pela palavra que reconhecemos o que nos perturba, quem é o nosso Deus e como somos salvos. Conclusão: antes de qualquer leitura moralista que destaque apenas Elias, Acabe ou os profetas, é crucial reconhecer que o verdadeiro protagonista, como em toda a Escritura, é Deus. Ele é quem age em favor de seu povo, chamando-os à renovação por meio de uma fé exclusiva em sua promessa. E hoje, esse chamado permanece, mas é feito por alguém maior que Elias, o próprio Cristo, que não apenas profetiza, mas se torna o sacrifício perfeito. A mensagem é contínua e inegociável. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. E quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12, 30. No Monte Carmelo, contemplamos uma prévia do Amargedon, cujo nome remete ao Monte de Megido, a própria região do Carmelo, onde o juízo e a decisão são inescapáveis. O Apocalipse ressoa o mesmo chamado ao compromisso total. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Apocalipse 3, 15 a 16. O Evangelho brilha nas páginas do livro dos Reis, proclamando que, mesmo em meio à idolatria e rebelião,
há esperança. Quando a palavra de Deus é ouvida novamente, ela traz renovação ao coração do povo. Essa é a boa notícia. Deus continua a chamar seu povo ao arrependimento, oferecendo em Cristo o sacrifício perfeito, a renovação verdadeira e a salvação eterna. A aplicação. Em primeiro lugar, a renovação da cidade de Deus começa quando confrontamos nossa indecisão espiritual. Assim como Elias desafiou Israel, a palavra de Deus hoje nos pergunta: até quando hesitaremos entre dois senhores? Não há espaço, não há espaço para um coração dividido. Deus exige fidelidade completa. Em segundo lugar, aprendemos que a verdadeira salvação não está em esforços próprios ou em sacrifícios vazios, mas no Cordeiro que foi oferecido em nosso lugar. Não há esperança fora de Cristo, e qualquer outra tentativa de justificação diante de Deus resultará em vazio e perdição. Em terceiro lugar, o texto nos ensina que, pior que seja a situação espiritual de uma pessoa ou de uma igreja, a renovação é possível quando a palavra de Deus é restaurada ao centro da vida. Onde há proclamação fiel da palavra, há arrependimento, adoração sincera e verdadeira salvação. Que nossa vida, nossas famílias e igrejas sejam sempre governadas pela palavra de Deus. Concluímos a leitura da lição 9, confrontando a idolatria, renovação da cidade de Deus pelo retorno à palavra. Texto básico, 1 Reis 18, 16 a 40. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente. Aproveito esta oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.